Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui pra gente dar continuidade a um vídeo que já existe aqui no canal a respeito da cartilha do participante 2019. Então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. Eu vou deixar no card e também aqui na descrição o link para você ter acesso. E lá nesse primeiro vídeo eu converso um pouquinho com vocês a respeito das competências 1 e 2 e a forma como elas foram abordadas pela cartilha do participante. E nesse segundo vídeo a gente vai dar sequência então e trabalhar com as outras competências. Se você tem interesse nesse assunto, em tudo que diz respeito ao universo da redação do Enem, não deixa de se inscrever no canal e dar o like aqui nesse vídeo. Isso é muito importante para o meu trabalho e para que você receba o conteúdo que eu produzo aqui. Além disso, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Bom, pessoal, na parte 1 desse vídeo, então, eu abri junto com vocês a cartilha do participante da redação Enem 2019. É a mais recente que a gente tem, a que eu vou deixar na tela aí para vocês. Também vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não fez o download dessa cartilha fazer. É um material disponibilizado pelo INEP, como eu explico lá no primeiro vídeo, e que comenta as competências e dá algumas dicas a respeito da redação para os participantes, para os candidatos do Enem. Geralmente esse material é negligenciado, mas eu recomendo que vocês acessem e estudem essa cartilha no vídeo que a gente tem aqui no canal sobre como estudar redação. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu explico que esse é um passo importante, então conhecer os critérios te deixa à frente no momento de produzir o texto. Então é como se você já fizesse a prova com o gabarito em mãos. Você já sabe o que o corretor quer de você, você sabe o que ele está esperando. Então para isso a cartilha, ela é uma ótima ferramenta. Esse ano a gente teve também liberado pelo INEP, né, o Manual do Corretor do ano passado, que também é um excelente material de estudos. Mas eu escolhi começar esse estudo com vocês pela cartilha porque ela é mais simples. O material do corretor tem algumas minúcias ali que dizem respeito apenas mesmo ao corretor da redação, que não vão agregar tanto a vocês, então não haveria a necessidade disso nesse momento. Pessoal, então no primeiro vídeo a gente trabalhou aí com as competências 1 e 2, que dizem respeito à gramática, né, a construção sintática, a ortografia na competência 1, e a competência 2 que a gente já viu ser bem mais abrangente, porque ela vai exigir 3 quesitos de nós: o domínio do texto dissertativo argumentativo, o domínio completo do tema e o uso de um repertório sociocultural. Então uma competência bem completa, a gente tem que estar bem atento a ela. E agora eu vou voltar aqui para a gente conversar a respeito da competência 3 primeiramente. Então você já tem lá, ó, competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, vamos ver aqui como que essa competência ela é esmiuçada por essa cartilha. Pronto, então o que essa competência 3 ela está buscando de nós? Uma tese, que é a ideia, a opinião que você tem a respeito do tema. Para uma competência 3 bem feita, a tese do seu texto, da sua redação, ela tem que estar em evidência. Então, a opinião que você tem a respeito daquele tema que o Enem te ofereceu, ela tem que ser muito clara para o seu leitor. Ele não tem que ficar procurando entender a sua opinião. Ele tem que bater o olho no seu texto e achar o que você pensa a respeito daquele assunto. Então, a gente tem aí esse primeiro momento, é o momento de apresentar a nossa opinião sobre o texto e que é um momento que deve ocorrer na introdução do texto dissertativo, tá? Bom, em um segundo momento, a gente tem o plano de texto, ou seja, se aquilo que eu antecipo na minha introdução, ou as causas ou as consequências do meu problema, da minha tese, se de fato eu falo sobre eles. Então, contemplar esse plano de texto é super importante. Não só apresentá-lo lá na introdução como um resumo dos seus argumentos, mas depois contemplá-lo. Então, eu realmente desenvolvi a respeito daquilo que eu apresentei. Na redação, assim como em todo texto que vocês quiserem uma boa compreensão do leitor de vocês, é muito importante que aquilo que for apresentado seja desenvolvido. Então que as ideias não fiquem ali no meio do caminho, não seja algo que pinga e depois não aparece mais e o leitor fica pensando, por que será que ele colocou isso no texto? Isso não pode acontecer.
Essa relação ela precisa ser muito precisa e para isso tem que ter o desenvolvimento das ideias apresentadas. E é precisamente isso que a competência 3 vai avaliar de vocês. Então é como se a gente tivesse a avaliação da tese, a avaliação do plano de texto. Se esse plano de texto está sendo cumprido ao longo da sua redação, e depois, pensando lá na proposta de intervenção, se essa proposta ela se relaciona de forma coerente com a discussão que você fez nos seus argumentos. Então, aqui a gente não vai observar quantos elementos você tem lá na proposta de intervenção, se tem 5, se tem 4, mas a gente vai observar a relação de coerência que essa proposta mantém com a discussão argumentativa. Eu já expliquei em alguns vídeos aqui para vocês que não basta a gente fazer uma proposta de intervenção que diz respeito ao tema. A gente tem que fazer uma proposta que diga respeito ao que foi discutido na nossa argumentação. Então, se a gente está falando de um tema a respeito de democratização do cinema, e a gente aponta 2 causas para a não democratização do cinema, por exemplo, para que não exista hoje essa democratização. Então, eu aponto lá uma dificuldade financeira de acesso e uma dificuldade territorial, geográfica de acesso. Nem todos os lugares têm cinema, então tem esse problema de acesso às pessoas ao cinema enquanto espaço físico. Ótimo. Lá na proposta de intervenção, eu não posso propor algo para democratizar o cinema de forma genérica. Eu tenho que focar nesses 2 problemas, nessas 2 causas que eu desenvolvi nos meus argumentos. Então, se é uma questão financeira, eu tenho que tornar esse cinema mais acessível. Se é uma questão geográfica, eu tenho que levar esse cinema até as regiões mais afastadas, ou as pessoas dessas regiões até o cinema. Então, é pensar nessa coerência entre o que está sendo desenvolvido e o que está sendo proposto enquanto solução. Isso também está sendo avaliado lá na competência 3. Olha só, pegando aqui nas palavras da cartilha, né? A competência 3 trata da inteligibilidade do texto, ou seja, da sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, por uma elaboração de um projeto de texto. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. Olha só, uma seleção prévia de argumentos, uma relação de sentido entre as partes do texto. Super importante e exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. Então vejam bem, a minha introdução apresenta o que de fato eu desenvolvo? A minha proposta de intervenção, ela intervém sobre aquilo que eu elenquei como problemática dentro do tema? Então, essa relação de sentido entre as partes é importantíssima. Progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são, pouco a pouco, apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Então, o que quer dizer? Bom, aqui o que quer dizer progressão temática? Quer dizer que você não fica em uma ideia só, você não está preso a uma única causa do problema e não abrange outras causas ou não parte para as consequências, você fica amarrado em uma ideia. Isso não pode acontecer, o seu texto tem que ter progressão temática. Eu já conversei um pouquinho sobre isso com vocês lá no vídeo sobre argumentação, estratégias argumentativas. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Bom, essa progressão ela é importante e é exatamente esse o ponto que eu insisto para vocês. Olha aqui, desenvolvimento dos argumentos com explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Então, tem que ter um desenvolvimento dos argumentos, não dá simplesmente para fazermos afirmações ao longo da nossa argumentação para a redação do Enem, essa é uma questão importante, e, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento ele tem que estar em acordo com a nossa tese, que é aquilo que está lá na introdução, é aquilo que manda no nosso texto, porque é a nossa opinião sobre o tema. Então percebam que quando o texto ele falha na tese, dificilmente se recupera esse texto, porque ele vai ter falhas de argumentação, ele vai ter falhas lá na conclusão, então a tese ela é muito importante. E como que a gente garante que essa tese vai ser defendida e com bons argumentos, né, com progressão temática, de forma com que a gente não se perca nesses elementos? É muito importante que vocês façam isso a partir de um plano de texto. O que ele está chamando aqui de projeto de texto, eu chamo de plano de texto, tá? São sinônimos. E eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, a redação, para alguns alunos, ela começa no momento que ele põe a mão ali para começar o rascunho.
Mas na verdade, antes do nosso rascunho, que sim é uma parte muito importante, a gente tem que fazer o plano de texto, que é para organizar essas ideias, é para conseguir, de alguma forma ali, estabelecer a coerência do seu texto antes mesmo que ele se transforme em um texto. Então é pegar tudo aquilo que você está pensando a respeito do tema, organizar de forma coerente e conseguir visualizar esse desenvolvimento antes de colocar a mão na massa de fato. Então, antes de começar ali a escrever o seu texto. Esse movimento ele é importantíssimo. É no plano de texto que você vai resolver 80% dos problemas da sua redação. Por isso, não deixem de assistir ao vídeo aqui a respeito do plano de texto. Eu vou deixar no card aqui e vou deixar também aqui na descrição do vídeo para vocês. Olha aqui, a cartilha traz um resuminho interessante para nós. Vejam bem. Na organização do texto dissertativo argumentativo, ou seja, lá na redação do Enem, você deve procurar atender às seguintes exigências: a apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam, o encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições e sem saltos temáticos. Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicação, explicitação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Então percebam que aqui a gente tem a tese, a apresentação clara da tese, como eu havia dito para vocês, ela começa guiando a gente aí na competência 3. Depois a gente tem a relação entre as partes do texto, que é super importante, e a gente tem o desenvolvimento das ideias que a gente vai apresentar no texto. Então a gente não pode ter ideias sobrando dentro de um texto, porque se a gente tem ideias demais para um mesmo parágrafo, o que acontece é que não há tempo, não há espaço para desenvolver essas ideias e o texto perde incoerência, ele acaba ficando muito confuso. Por isso que cada parágrafo tem que ter uma e apenas uma ideia central. Essa ideia central está representada no seu parágrafo pelo tópico frasal. E tem um vídeo aqui no canal também sobre isso, vou deixar para vocês aqui na descrição. Bom, uma vez que você apresenta a ideia central do seu parágrafo, as ideias secundárias vão desenvolver a respeito dessa primeira ideia nuclear ali, a mais importante. Então não tem como ter dois tópicos frasais, não tem como ter duas ideias centrais, porque não há espaço para esse desenvolvimento. Outra questão importante é, da mesma forma como o excesso prejudica, a falta também prejudica. Então se você insiste em uma única causa ali, que tenha relação com a sua tese durante todo o seu texto, isso não traz progressão. Então você não consegue o desenvolvimento argumentativo, certo? Você não consegue levar o leitor a acompanhar o seu ponto de vista, ele fica muito restrito. E isso também é um problema. Então a falta é um problema, o excesso é um problema. A gente tem que encontrar um meio termo, tá bem? Bom, esse quadrinho aqui, ele mostra para nós como a nota nessa competência, ela é dividida. Então a gente tem aqui o primeiro em 0 ponto, né? Apresenta informações não relacionadas ao tema. Ou seja, aquilo que foi apresentado pelo candidato pode até ter coerência, mas não tem relação com o tema. Então é um super e grave problema que vai fazer com que o candidato zere essa competência. Bom, depois a gente vai ter sempre a ideia de apresentação de informações, fatos e opiniões, que basicamente é a apresentação dos seus argumentos, tá? E aí a gente vai ter a relação disso com o tema. Percebam, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados, depois pouco relacionados, e aí sim, a partir dos 80 pontos, a gente começa com relacionados ao tema. Então, se você está escrevendo a sua argumentação com relação com o tema, você já está aqui nos 80 pontos. Agora vamos ver o que difere o 80 das outras notas. Olha lá. Aqui essa relação existe, mas ela é desorganizada, ou ela é contraditória, ou ela está presa nos textos motivadores. Ou seja, não existe uma autoria ali. Tudo que está apresentado na sua argumentação está preso no que apresentam os textos motivadores. Ah, Ju, isso significa que eu não posso usar esses textos? Não, você pode usá-los na sua redação, não tem problema, você não vai perder nota por isso. Perceba que aqui
é limitado aos argumentos dos textos motivadores. Por isso que eu digo, quer usar o texto motivador? Pode usar, mas ele não pode ser o seu único repertório, ele não pode ser o seu único guia dentro dessa redação. E para isso tem um vídeo aqui no canal também chamado Como utilizar os textos motivadores, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então aqui a gente já tem essa relação que ela vai se manter nas outras notas, conseguem perceber? Sua argumentação relacionadas ao tema, só que aqui está desorganizado, está contraditório ou está limitado aos textos motivadores. Com o 120, não está mais contraditório, certo? Mas ainda está limitado aos textos motivadores, olha só. E existe uma organização pequena. A partir do 160, há uma organização na forma de apresentar esses argumentos e há indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. O que são indícios de autoria ou a própria ideia de autoria para o Enem? É quando você consegue desenvolver os seus argumentos sem estar preso aos textos motivadores. Então, se os textos motivadores estão, por exemplo, tratando de intolerância religiosa e eles apresentam uma causa, como o racismo para a intolerância religiosa, se o seu texto aborda exclusivamente a relação entre intolerância e racismo e não traz nada diferente dos textos motivadores, esse é um texto que não tem autoria. Ele basicamente fez uma paráfrase do que já tinha sido apresentado pelo exame. Para a gente ter autoria, a gente precisa ultrapassar esses textos, tá? A gente vai chamar isso de extrapolar. Então, eu utilizo essa informação base que o texto motivador me oferece, por exemplo, a relação entre racismo e intolerância religiosa, e extrapolo essa temática pensando em outros elementos que podem dialogar com essa relação para colocar lá no meu texto. E aí a diferença entre 200 e 160 vai ser a ideia de um tem indícios de autoria e o outro já tem uma organização de forma consistente, organizada e configura autoria. Bom, Ju, o que o corretor vai olhar especificamente para diferenciar para mim essa nota dessa nota? Ele vai olhar esses elementos aqui, ó. Tem uma apresentação clara da tese? Como que está a relação entre as partes do texto? Existe um desenvolvimento, uma progressão temática? Os argumentos estão bem desenvolvidos? É isso que ele vai olhar. Então, de alguma forma, a avaliação é simples, mas eu considero essa, talvez, a competência mais difícil para os alunos que estão em uma nota muito alta. Então, geralmente, quando eu tenho alunos 960, que significa que eles estão a 40 pontos da nota 1000, esses 40 pontos eles têm 2 lugares certeiros para serem perdidos. Ou a competência 1, porque aí a gente tem problemas de ordem sintática ou de ordem gramatical, ou na competência 3, porque está faltando ali ou amarrar a conclusão de um argumento, ou uma retomada de tese, ou uma relação melhor entre os dois argumentos. Então, a competência 3 ela é o calo de quem quer a nota 1000 e está ali no 960. Geralmente o problema está aqui na 3, tá? Então, fiquem muito atentos a essas questões, porque ela não é uma competência difícil. Ela não deveria tirar ou deixar vocês mais distantes da nota 1000, mas acaba acontecendo. Então, sabendo o que o seu corretor vai cobrar a respeito disso aqui, já fica mais fácil, né? Já fica mais tranquilo de nós percebermos no nosso próprio texto se estamos ou não cumprindo com essas relações. Bom, então a gente viu a competência 3, agora eu vou ver a competência 4 com vocês. A competência 5, que também está aqui na cartilha, eu vou passar rapidamente por ela, porque já tem vários vídeos aqui no canal a respeito dessa competência, inclusive vídeos em que eu conto para vocês como essa competência é abordada no manual do corretor. Então é bem interessante vocês darem uma olhada nesses vídeos também a respeito de competência 5, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Bom, vamos voltar lá naquela tabelinha inicial para vocês verem como a competência 4 ela é resumida. E aqui nós temos o seguinte: competência 4, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Poxa vida, Ju, não entendi nada. O que a competência 4 quer de mim? Basicamente, coesão. O que são esses elementos linguísticos necessários para a argumentação? É a forma como você encadeia suas ideias. É o sentido que você deseja estabelecer entre as frases do seu texto ou entre os parágrafos, as partes desse texto.
é isso, não tem nenhum mistério aqui, tá? É bastante simples. O que a gente tem que prestar atenção aqui é em como a gente vai conseguir apresentar uma boa coesão no nosso texto, pensando nesses mecanismos linguísticos mesmo, tá? E que são as conjunções ou mesmo a substituição por sinônimos ou por pronomes. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Olha só. Então a gente tem aí, ó, competência 4, demonstrar esses conhecimentos. Veja bem, quero que vocês percebam aqui, ó. Ele já parte para isso aqui. Você deve, na construção do seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual. O que é o encadeamento? É a ligação entre essas partes que eu mencionei aqui para vocês, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão entre ideias, tanto entre parágrafos quanto dentro deles. A gente vai ter os coesivos que a gente vai chamar de intraparágrafos, porque eles estão articulando ideias dentro de um mesmo parágrafo, e os coesivos que a gente vai chamar de interparágrafos, porque eles articulam um parágrafo ao outro. Bom, veja lá. Como garantir a coesão do seu texto a partir das dicas dessa cartilha aqui? Estruturação de parágrafos. Bom, parágrafo, gente, é uma unidade textual formada por uma ideia principal. É o que eu havia comentado com vocês ali na competência 3. Não tem como a gente ter duas ideias principais dentro de um parágrafo. Então o excesso ele prejudica, tá? A gente tem que ter uma ideia principal e a elas se ligam ideias secundárias, certo? Aí ele vai dizer, no texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, como é o caso quando a gente faz uma citação de um filósofo e compara a realidade com essa citação, ou um filme, ou uma música, ou por relações de causa e consequência, ou por exemplificação, ou por detalhamento daquilo que eu coloquei em pauta, tá? E tem que haver articulação entre um parágrafo e outro. Eu preciso ter essa relação entre esses parágrafos. Ju, como que linguisticamente eu vou demonstrar essa articulação? Fácil, vai fazer isso por meio das conjunções principalmente. Só tem como fazer assim? Não, mas as conjunções são o elo principal para nós quando pensamos a coesão da redação do Enem. E aí eu vou indicar outro vídeo aqui para vocês, que é o vídeo Coesão Descomplicada. Ele mostra quais são essas conjunções, quando elas devem ser usadas, como elas podem ser usadas. Bom, perceba aqui que depois ele vai dar mais duas dicas, ó. A primeira foi a estruturação dos parágrafos, então a segunda, atenção, é a estruturação dos períodos e depois a referenciação. O que seria essa estruturação dos períodos? São períodos mais complexos, o que não significa que você tem que usar um vocabulário difícil ou que você tem que escrever períodos muito longos, não é isso. Mas um período complexo é um período que tem mais de uma oração, ele não é um período simples, com um verbo só, tá? Então, geralmente, vocês fazem isso naturalmente, tá? Então, não é algo que vocês têm que se atentar, assim, nossa, será que eu tô... eu prefiro que vocês se atentem à ideia de que estão escrevendo parágrafos com pelo menos 4 períodos, porque se essa divisão não tiver entre 3 e 4, ou tem muitos períodos, 5 ou mais, e isso significa que eles estão muito curtos, então a chance deles serem simples é grande. Se tiver menos do que isso, os períodos estão muito longos e provavelmente está faltando partes dentro do seu parágrafo. Lembrando que todo parágrafo tem que ter começo, meio e fim para que ele seja coerente. Depois, a gente tem aqui a referenciação. Quando você faz referência a pessoas, coisas, lugares e fatos, e depois retoma essas referências à medida em que o texto vai progredindo. Então, por exemplo, isso pode acontecer de forma mais próxima, e aí você vai retomar um elemento que já foi colocado no seu texto por pronome, por sinônimos, e isso tá no mesmo parágrafo, ou isso pode acontecer de forma mais distante no seu texto. Então, quando eu digo para vocês, gente, aproveitem esse repertório que vocês colocam na introdução do texto e retomem ele lá na conclusão, façam essa referência para mostrar essa coesão. Olha só como o início do meu texto dialoga de forma direta com o fim, ele estava planejado para isso. Então, isso é muito importante. São essas retomadas que podem ser mais curtas ou podem ser longas da
introdução à conclusão, não tem problema. Bem, e o que a gente deve evitar, então, para uma competência 4, nota 200? Nós devemos evitar a sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. Ju, o que é isso? Justaposição é quando você deveria ter alguma pontuação ali, principalmente ponto final ou mesmo a vírgula, para separar o seu período e você não o coloca. Então é justaposto, uma coisa vai em cima da outra, não existe essa divisão. Bom, então a gente tem que tomar cuidado com essa pontuação ao longo do nosso texto e com a articulação entre um período e outro. Por isso que eu fico insistindo com vocês sempre. Gente, colocou o ponto final, retoma com uma conjunção ou retoma com um coesivo. Por quê? Isso vai dar unidade de sentido para o seu parágrafo. Então, ó, ausência total de parágrafos na construção do texto. Isso vocês não fazem, mas está aqui na cartilha como um alerta. Então, a gente não pode escrever um monobloco, algo que só tenha um parágrafo e nem tenha aquela marcação que a gente salta um pouquinho a margem para indicar o parágrafo. Bem, emprego de conectores, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios ou algumas locuções adverbiais que não estabeleça relação lógica entre os dois textos e prejudique a compreensão da mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu digo, nossa, estou cansada, porém vou dormir, a pessoa vai me olhar e falar, mas por que porém? Se você está cansada, o lógico, dentro da nossa lógica, é que sim, você vai dormir. Então não existe uma relação de contrariedade, existe muito mais uma relação de explicação. Olha, estou cansada, por isso vou dormir. Então eu não posso errar na hora de conectar essas ideias, porque senão passa uma mensagem errada. Eu queria dar uma explicação de por que eu ia dormir e eu acabei confundindo o meu leitor quando eu disse para ele, tô cansada, mas eu vou dormir. É quase aquele momento que você para e fala, não entendi essa mensagem, né? E não entendeu por quê? Porque a ligação que eu fiz entre as minhas ideias, ela não foi adequada. Então essas inadequações, elas não podem acontecer na redação. O que mais que a gente tem que evitar? A repetição. Então muitos alunos me perguntam, Ju, quantas vezes eu posso repetir as palavras? Olha, existe uma tolerância no Enem para repetição de algumas palavras. Você pode repetir até em 3 parágrafos, 3 vezes essas palavras aparecem ali, não tem tanto problema. Desde que, em outros momentos, você retome essa palavra por pronomes ou retome por sinônimos, porque para mostrar para o seu corretor que você tem mecanismos linguísticos para fazer essa substituição quando necessário. Então, a gente tem que evitar a repetição e, claro, evitar a substituição inadequada de palavras. Então, às vezes eu estou tentando substituir um termo e acabo fazendo isso de forma equivocada, tá? Isso também não pode acontecer. A competência 4, para a nota 200 especificamente, ela não aceita inadequações. Olha só como a gente divide aqui a nota da competência 4, então. 0, quando não há articulação. 40, quando há uma articulação de forma precária. 80, quando há uma articulação insuficiente. E, além disso, muitas inadequações e tem um repertório limitado de coesivos, ou seja, a pessoa conhece poucos recursos coesivos. Aqui eu já tenho um repertório pouco diversificado, ao invés de limitado, e tenho uma articulação mediana. Mas percebam que essas inadequações, elas se mantêm. Já na nota 160, a gente tem poucas inadequações e um repertório diversificado de recursos coesivos, tá? E a articulação ela é satisfatória. A 200 também é uma articulação satisfatória e aqui tem um repertório diversificado de recursos coesivos. Ju, qual é a diferença então da 200 para 160? Fácil. Essa nota aqui não aceita inadequações. Então, se eu tiver um erro por uma conjunção ou por um coesivo que eu empreguei errado, adeus nota 200? Exatamente. Então, se a gente está falando, por exemplo, do onde, que é um mecanismo de coesão que vocês erram demais, errou na redação já não é nota 200, mesmo que as partes do seu texto estejam bem articuladas e você demonstre um repertório diversificado de coesivos, porque tem essa inadequação. A respeito do onde, né? Rapidinho aqui, só para a gente tirar essa dúvida. O onde, ele é
ele existe exclusivamente para fazer uma referência a lugares. Então, quando eu digo a casa onde eu moro, esse onde está empregado de forma adequada, porque a casa é um lugar. Quando eu digo a escola onde eu estudo, também está adequado, porque a escola é um lugar. Agora, quando eu digo, por exemplo, o filme onde o protagonista, não está adequado, porque o filme não é um lugar. A gente poderia dizer o filme no qual o protagonista, tá? Para fazer essa substituição. Então, se já há essa inadequação, a gente já esquece a nota 200, que a gente vai ter problemas. Bom, que mais? Que aí é uma informação adicional que eu vou trazer para vocês do Manual do Corretor, que não está aqui, mas que é importante vocês saberem. Para a nota 160, vocês precisam ter pelo menos um momento de articulação entre parágrafos. Então, aquele mecanismo de coesão entre os parágrafos, que eu insisto com vocês, em primeira análise, em segunda análise, o portanto, tem que aparecer pelo menos em um início de parágrafo a articulação entre essas partes, para a nota 160. E para a nota 200, isso tem que acontecer no mínimo 2 vezes. Então, pensando ali na relação entre o terceiro e o segundo parágrafos e entre o quarto e o terceiro, tá? Eu falo melhor sobre isso lá no videozinho de coesão. Bom, para a gente fechar então a competência 5, eu sei que vocês já conhecem ela, porque a gente tem muitos vídeos aqui no canal sobre, mas de forma rapidinha, só para a gente não deixar ela de fora da nossa cartilha, competência 5, aquela mais objetiva dentro da redação do Enem. A gente tem que elaborar uma proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos. Então, lembrando da competência 3, essa proposta ela não é sobre qualquer problema, é sobre o problema que você escolheu trabalhar dentro desse tema, para a gente manter a coerência do texto, e a gente tem que responder essas 5 perguntinhas aqui. Olha como a cartilha faz isso para nós de forma muito didática, né? Muito simples. Olha lá, ao elaborar a sua proposta, responda as perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? É o que nós conhecemos como ação. Então, apresente para nós uma ação. Quem deve executá-la? É o agente da ação. Como viabilizar essa proposta? É o meio ou o modo pelo qual ela vai ser executada. Qual efeito ela pode alcançar? É o que a gente chama de efeito. E aqui, por último, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? E essa outra informação, ela pode ser uma informação extra sobre o agente, sobre a ação, sobre o modo, ou ainda um desdobramento do efeito. Ele já vai contabilizar para nós como um detalhamento, certo? Bom, agora olha que interessante para o que a cartilha está chamando a nossa atenção. Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Lembra lá da competência 3? Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita. Constatar a falta de uma ação ou de um projeto ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Apresentar estruturas que não permitem ter certeza de que você está propondo de fato uma intervenção também não. Quando vocês dizem, né? Se essa ação for feita, o resultado dela pode ser a diminuição da intolerância religiosa. Quando você usa esse se, quando você coloca em condição, isso deixa de ser uma proposta. Então, é preciso fazer a proposta de forma explícita. Então, além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Ou seja, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade e sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Basicamente, o que a gente já havia conversado, né? Para a gente fugir dessas propostas vagas, apresentar algo concreto, não cair nesse erro, nem da condição, se isso for feito, aquilo será o resultado, e nem da constatação, como por exemplo, infelizmente hoje não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ok, mas e a partir disso, o que a gente pode fazer para que haja então essa democratização? Lembrando, meus queridos, que toda essa proposta ela tem que estar preservada pelos direitos humanos. Então, você tem que contemplar os direitos humanos na hora de
fazer a sua proposta, ou melhor, você não pode violá-lo, tá? E eu explico o que são os direitos humanos aqui em um vídeo também, vou deixar na descrição para vocês, mas a cartilha, olha só, ela também resume. Então você não pode violar nenhuma das garantias básicas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e eu trouxe aqui as principais para vocês, segundo a cartilha. Então você não pode ferir a dignidade humana, nem a igualdade de direitos, não pode ferir o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, não pode ferir a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Tudo isso está melhor explicado para vocês lá no videozinho a respeito dos direitos humanos, mas basicamente é sempre se lembrar de que a nossa proposta de intervenção com esses 5 itens, ação, agente, modo, efeito e detalhamento, ela não pode ferir os direitos humanos, caso contrário ela será zerada. Então observem aqui como a gente divide essa nota. Então eu tenho a nota 0 aqui quando não há a apresentação da proposta de intervenção ou quando essa proposta não está relacionada ao tema. Aqui existe mais um momento, né? Vai zerar isso aqui se desrespeitar os direitos humanos. Bom, 40 pontos quando a proposta é vaga, aí ele vai chamar aqui, né, de insuficiente, mediana, elabora bem e elabora muito bem. Aqui eu vou contar para vocês como o manual do corretor apresenta, que é bem mais objetivo. Aqui é um elemento válido, qualquer um dos 5, ou agente, ou ação, ou efeito, ou detalhamento, ou modo. Aqui são 2 elementos válidos, aqui são 3 elementos, aqui são 4, e aqui para a nota 200, se você apresenta os 5 elementos válidos. Então percebam que é bem menos subjetivo, é bem mais objetivo, e por isso eu trabalhei melhor lá no outro vídeo que eu citei para vocês. Bom, meus queridos, por hoje era isso. Eu espero que a leitura dessa cartilha tenha esclarecido alguns pontos a respeito da redação para vocês, que vocês aproveitem bem esse vídeo. Se ficou alguma dúvida a respeito do que a gente conversou aqui hoje, é só deixar nos comentários que eu sempre respondo vocês, ou me procurar lá no Instagram, @julianamoreira2020, eu também sempre dialogo com vocês por lá. Não se esqueça de deixar o like no vídeo aqui para mim, de compartilhar com seus amigos, isso é bem importante. Se você tiver sugestão, quiser que eu trate de algo específico aqui no canal, é só deixar a sugestão nos comentários também, tá bom? Um beijo e até nossa próxima aula.